O nome da nossa terceira mensagem é Second, que em inglês significa segundo. Na semana passada a gente falou sobre a voz que clama no deserto e a gente viu um pouco sobre o ministério de João Batista, sobre o ministério, mais especificamente sobre a mensagem que ele carregava, sobre o impacto dessa mensagem sobre as pessoas, no que consistia a mensagem dele e todo o contexto que estava em volta dessa mensagem. A gente tem essa mensagem gravada, né? O áudio dessa mensagem gravado, se você quiser, você fala comigo, se aqui não veio, e eu disponibilizo para você daí. Então, abra a tua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 1, verso 4. Marcos no capítulo 1, a partir do verso 4. Diz assim, ó. Marcos no capítulo 1. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Verso 4, diz assim. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia as roupas feitas de pelos de camelo. Usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Verso 9, só a primeira parte. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira intensa, de uma maneira profunda, que nós saiamos daqui transformados pela verdade que há na Escritura, Senhor. Porque é somente ela que pode nos mudar e nos moldar, Senhor. Nos amoldar para que sejamos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Afinal, esse é o nosso único propósito de existir, Pai. Sermos semelhantes ao Teu Filho Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu entrei um pouco nessa mensagem de hoje. E eu vou ter que retomar alguns pontos para a gente poder entender e não jogar textos vagos assim no ar. Mas o contexto que ocorre aqui, a aparição de João Batista no deserto, é antecedido, ou seja, um evento ocorreu antes de João aparecer, que foram os 400 anos de silêncio profético em Israel. O que isso quer dizer? Durante 400 anos, Deus simplesmente se calou. Deus não deu um pio algum em Israel. Estima-se que os sacrifícios continuavam, que o culto a Deus continuava, mas Deus simplesmente não falou mais nada. Então de Malaquias, no Antigo Testamento tem Malaquias, se vira, tem uma página em branco, né? E depois tem Mateus, então de Malaquias a Mateus passaram os 400 anos. E quando você lê Gálatas no capítulo 4, você vai ver uma expressão falada que é bem pertinente para esse nosso tema, e diz assim: cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é um evento específico de Deus, na agenda de Deus. E não sei se você sabia, mas Deus tem uma agenda, e Deus cumpre a sua agenda. Então, dentro dessa agenda tem eu, tem o Johnny, tem minha esposa, tem a Rô, tem o Fê, tem todo mundo que está aqui. Então, tudo que ocorre na nossa vida tem um tempo certo para acontecer. Se você ler Eclesiastes capítulo 3, né, aquele texto famoso, há um tempo certo para todas as coisas, há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu, você vai ver que isso é verdade. E tudo isso se encaixa na agenda de Deus. 400 anos depois de Malaquias, a última voz profética em Israel, cumpre-se a plenitude dos tempos. Aparece um cara no deserto que vestia pele com veste de camelo, comia mel silvestre, gafanhoto. Cara meio esquisito, né? Apareceu lá no canto lá e começou a pregar. E começou a pregar. Então o que aconteceu? Pensa só, 400 anos Deus ficou quieto, Deus não falou nada, Deus não deu um pio. E de repente surge um cara lá no deserto, um profeta de Deus falando. O que o povo fez? Automaticamente foi para o deserto. E a Bíblia diz que multidões vinham para João Batista, para ser batizados por ele.
e eu quero que você guarde essa informação, que multidões vinham, e principalmente que 400 anos Deus ficou quieto, Deus não falou nada. Depois de 400 anos, João Batista apareceu e começou a pregar. E sabe, o livro de Marcos, ele não fala muitas coisas a respeito de João Batista. Ele fala bem sucinto, apenas como ele se vestia, aonde ele estava, o que ele comia e tal, e a mensagem dele. Quando a gente lê o livro de Lucas, a gente vai ver que João Batista era filho de um sacerdote. E que vocês sabem que o sacerdote pertence à ordem de Levi, a tribo de Levi, a ordem sacerdotal de Arão, no Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento, você vai perceber isso. Então João Batista era um levita. João Batista, não é porque ele levitava, né? Nem porque ele tocava música, é porque ele era da tribo de Levi, ele era descendente de Levi. E cara, João Batista tinha tudo para ser um sacerdote da época. João Batista era filho de sacerdote, João Batista era da linhagem sacerdotal, mas o chamado de Deus na vida de João Batista foi mais forte do que aquilo que em regra ele tinha que fazer. Ou a ordem natural das coisas dizia que ele tinha que fazer. Da mesma forma como Jeremias. Jeremias é a mesma situação de João Batista. Agora, João Batista era um levita, como a gente já viu, e ocorreu que o pai dele, que era sacerdote, foi convocado para levar incenso diante de Deus. Esse incenso, se eu não me engano, era apresentado uma vez por ano. E o incenso representava todas as orações da nação. Todas as orações de Israel eram representadas pelo sacerdote quando ele entrava no lugar santo e balançava aquele incenso assim e tal. E quando ele entrou, ele teve essa revelação, ele viu um anjo, o anjo falou com ele que João ia nascer e tal, e tudo que ia acontecer com João. Passou-se o tempo, ele ficou mudo, o pai de João Batista ficou mudo, e só veio falar novamente depois do nascimento de João Batista. Agora, João Batista cresceu. João Batista era filho de sacerdote. A Bíblia descreve os pais dele como homens justos diante de Deus. Quem é o justo diante de Deus? O justo é aquele que é justificado por Deus. Aquele que entende que a sua salvação vem de Deus. Que ele não faz nada para ser salvo. A primeira mensagem que a gente pregou aqui foi sobre o Evangelho. E ali a gente explicou bem sobre essa questão. Quem estava aí sabe, que não estava, pede que eu disponibilize aí a mensagem depois. Galera, e João Batista, a gente não sabe se ele cresceu no deserto, se ele cresceu na casa do pai, da mãe, da tia, da avó, não sabe. A Bíblia fala muito pouco sobre a infância de João Batista. A gente sabe que ele era primo de Jesus, porque Maria era parente era prima de Isabel, que era mãe de João Batista, então eles tinham um certo parentesco. O João Batista era mais velho que Jesus, nasceu antes que Jesus. Agora, João Batista cresce, e a Bíblia diz que João Batista foi uma criança cheia do Espírito Santo, desde que nasceu. No ventre da mãe dela, quando Maria saudou Isabel, a criança deu um chutinho lá porque estava cheia do Espírito Santo. Então você imagina, o menino cresceu, cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio do próprio Deus, e desde cedo ele sabia o que ele tinha que fazer. E num determinado momento da vida dele, não sei, pode ser que desde pequeno ou não, mas num determinado momento ele se achou no deserto. Ele estava no deserto pregando. Ele estava no deserto trazendo essa mensagem para Israel, depois de 400 anos que Deus ficou calado. 400 anos Deus ficou calado e João Batista apareceu lá pregando. Agora, olha que interessante. João Batista tinha aproximadamente 30 anos. Quando isso aqui aconteceu, 30 para 31, mais ou menos isso. Não tem como bater o martelo porque a Bíblia não fala. Mas ele tinha aproximadamente essa idade. João Batista já tinha vivido muita coisa. 30 anos de idade é muita coisa vivida. E principalmente para alguém cheio de Espírito Santo. São 30 anos caminhando com Deus. 30 anos vivendo diante de Deus. Alinhado com o propósito de Deus. Vivendo aquilo que Deus tinha. Cara, João Batista tinha a bagagem para trazer para qualquer um que fosse lá falar com ele. E João aparece lá no deserto, começa a pregar, e começa a pregar, e começa a pregar. E as multidões vão vindo para ele, vão vindo ter com ele. Lucas fala ainda que as multidões vinham e falavam assim, o que nós temos que fazer? Lucas 3 fala que o povo chegava para João Batista e falava assim, ó, João, o que nós temos que fazer com isso que você está falando para nós? E aí João Batista fala para se arrepender e tal, e para ser batizado.
Agora olha, pensa comigo. João foi 30 anos preparado por Deus para ter um ministério de aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio. E é exatamente sobre isso que essa mensagem vai falar nessa noite. Porque, eu não sei se vocês viram aqui, mas é João Batista aqui de Raibanzinho e Jesus. Se alguém queria ver Jesus, tá aqui, ó. Ele tá aqui, tá? Aí depois pode tirar uma foto com ele ali, tá? João Batista sempre foi o segundo. A gente tem uma ideia de ministério muito equivocada. Muito equivocada. Porque a gente acha que ministério é aparecer. Se eu apareço, se eu prego, se eu toco, se eu canto, se eu faço qualquer outra coisa de visibilidade, eu tenho ministério. Se eu não faço nada, eu não tenho ministério. Eu não desenvolvo, eu não faço a obra de Deus, eu não faço nada. Aliás, se eu não estou aqui na frente, eu só sou um participante do culto, né? Eu não trabalho, eu não sirvo para Deus, né? Agora, eu queria que a gente atentasse para algumas coisas na vida de João Batista. E algumas coisas que eu e você precisamos ter, porque todo cristão é um ministro de Deus. Todo cristão é chamado para pregar as boas novas do Evangelho. Todo cristão é chamado para mostrar Cristo com a sua vida. Amém? Todo mundo concorda com isso aí? Então, se você fala que você é cristão, você é um pequeno Cristo, porque cristão do grego significa Christos, ou seja, um pequeno Cristo. Alguém que, por exemplo, alguém te vê passando, fala, ó, um Jesus indo lá, ó, um Jesus aqui. O cara lê a Bíblia e vê a Bíblia em você, assim, ó. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. João Batista aparece no deserto depois de 400 anos. E fica 1 ano e meio até ser preso e ser decapitado. Decapitado é ter a cabeça tirada do corpo, né? Então você pensa, o ministério do cara, 30 anos no deserto, para ser preparado por Deus, para ser alinhado por Deus, ter o maior ministério praticamente do Novo Testamento, que é vir antes de Deus, e alguns comentaristas acreditam que o ministério de João Batista era um ministério de, cara, como se fosse assim, pavimentar a estrada para que o rei pudesse passar. Vir e construir toda uma atmosfera para que Jesus pudesse vir. Então, assim, muito maior que qualquer outro ministério na face da terra. 1 ano e meio João Batista ficou pregando, apareceu, as multidões vinham para ele, então ele foi preso, foi jogado no cárcere e simplesmente foi decapitado, morto por decapitação. Aonde que a gente vê isso na vida de João Batista? Queria que você abrisse comigo lá em João. João no capítulo 3. Um texto bem conhecido. João capítulo 3, a partir do verso 22. João capítulo 3, a partir do verso 22. Diz assim, ó. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Lembra quem batizava antes, né? João Batista. Agora Jesus também estava batizando. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, isso é, região ali perto do Rio Jordão. Porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Verso 25. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Parênteses. Purificação cerimonial era a purificação que todo homem, toda pessoa tinha que ter para se apresentar diante de Deus. Então assim, eles pararam e pensaram assim, cara, como é que é a purificação? A purificação acontece assim, a purificação acontece assim, para a gente se apresentar diante de Deus? Pode pecar, não pode? Como é que é? Pode ir lá fazer uma burradinha aqui, depois ir lá tocar? Como é que é? Surgiu uma dúvida assim. Verso 26. Eles se dirigiram a João, eles disseram, mestre,
aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando a todos. E todos estão seguindo a ele. Se você voltar no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, você vai ver que João viu a Jesus. Jesus estava vindo. João apontou o dedo para ele e falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o testemunho que João Batista deu para todo mundo que estava ali. Então, João Batista olhou e falou, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, não o Cordeiro do povo para tirar o pecado. Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus proveu para tirar o pecado do mundo. Verso 27. A isso, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o antecede e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as verdades de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Até aí. Quando me deparo com esses textos assim, cara, eu fico extasiado. Olha que interessante. O povo veio para João Batista e perguntaram, mestre, ou do hebraico, rabi, né, aramaico, rabi, mestre, um rabino da época, um cara estudado, um cara que conhecia tudo. Mestre, esse Jesus aí está batizando. Esse Jesus está fazendo o que o Senhor, que é profeta, está fazendo. E o que é pior, todo mundo está seguindo esse cara. Tipo, ninguém mais está te seguindo, ninguém mais está olhando para você. Você perdeu a visibilidade, ninguém mais está nem aí para você, todo mundo está seguindo a Jesus. João Batista olha para o cara e fala assim, pera aí, Deus me chamou para o ministério e eu vou lá cobrar isso. E ele dobra o joelho e ora, Deus, eu fui chamado, eu sou um profeta, acaba com esse Jesus, Senhor, porque eu que tenho que estar lá no palco fazendo a obra do Senhor. É isso que ele faz? Não. João Batista conta uma parábola e fala assim, eu sou amigo da noiva, amigo do noivo. Eu sou só amigo do noivo. Sabe o que o amigo do noivo faz? O amigo do noivo cuida da noiva para o noivo chegar. Cuida da noiva, não deita com a noiva, tá? O que ele quer dizer isso? Cara, eu sou responsável para preparar a igreja que está por surgir para aquele que realmente importa ser visto. Isso é ministério, gente. Isso é ser líder. Isso é ser pastor. Isso é ser mestre. Isso é ser apóstolo. Isso é ser músico. Isso é ser o que for. Quando João Batista teve a oportunidade de olhar para a situação e falar assim, opa, sou eu tenho que aparecer, eu tenho que estar, eu tô perdendo visibilidade, ninguém mais está me seguindo, ninguém mais está me curtindo, ninguém mais está ouvindo o que eu estou falando. Quando João Batista teve a oportunidade de chutar o pau da barraca e falar assim, não, Deus não está mais comigo, ele dá a resposta chave para que a tua vida cristã, o teu ministério seja bem sucedido. E ele fala, cara, eu tenho que sumir mesmo. É Cristo que tem que aparecer. É Ele que importa aparecer. É Ele que importa ser visto na minha vida, na tua, na vida de todo mundo. Convém que Ele cresça agora e eu diminua. Com isso ele quer dizer assim, convém que todo mundo olhe para Ele e que eu fique aqui no meu cantinho, afastado. Não é o oposto do que a gente entende por ministério?
Não tem? O irmão fala assim, irmão, é isso que te digo, grande obra de Deus na sua vida. Você já imagina um palco, você em cima, 10 mil pessoas aqui e você nações, estádio e tal. É ou não é? É ou não é? Irmão, Deus vai te exaltar. Aí esse cara, nossa, você é dono da igreja. Não é? João Batista fala, cara, eu só tô aqui para tomar conta da noiva. Porque o noivo ainda não foi. Ele tem que ir e voltar, para daí ele assumir o cargo dele aqui. Mas eu tô só de olho aqui, ó. Porque tem muita gente aí que acha que é e não é e tá tentando tomar posse dela aqui, mas eu tô de olho aqui. O que é interessante é que, cara, todos os pecadores vinham para João Batista. Confessava os pecados. Ele falou isso semana passada. Confessava os pecados, convertiam, eram batizados, fazia tudo. E em quem João Batista dava as cacetadas? Nos fariseus, nos mestres da lei, nos caras que achavam que eram, mas não eram. João Batista chegou a chamar de raça de víboras os caras. Tipo, a gente lê isso hoje e pensa, nossa, raça de víboras é uma ofensa terrível. Imagina! Daí alguém chega para nós assim, Deus está me falando que você é uma víbora. O irmão já fica... E não vê que víbora é uma cobra. E cobra tem veneno dentro de si. Não é assim? Salvo cobra d'água, né? Alguns conhecem cobra d'água, enfim. Mas em tese uma víbora tem veneno dentro de si. E a ira de Deus está sobre a cobra, está sobre a víbora. E ela faz o quê? Ela sai fora. Ela finge que nada está acontecendo com ela e ela vai embora. Isso que significa raça de víboras. Produzam frutos dignos de arrependimento. Isso que significa essa frase. Agora, voltando para cá, eu quero que vocês prestem atenção no fato de que João Batista tinha tudo para tomar as rédeas da situação, achar que podia fazer alguma coisa, abrir uma igreja no deserto e batizar 10 mil pessoas lá e ficar rico. Fazer o que ele quisesse fazer. Mas ele vem e fala, não, peraí, uma coisa está errada com vocês aí, cara. Vocês estão olhando para mim de uma maneira que vocês não têm que olhar para mim. Vocês estão vendo algo em mim que não é para vocês ver, não. Eu queria te perguntar, o que as pessoas têm visto na tua vida? Quando olham para você, as pessoas têm visto você? Ou as pessoas têm visto aquele que precisa crescer para que você seja diminuído? Não pense, irmãos, que João Batista foi um cara que não teve erros. Longe disso. Agora eu queria que você fosse lá para Mateus. Mateus, no capítulo 11. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 11. Verso 1, diz assim, ó. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Veja, João Batista já estava preso. Estava prestes a ser decapitado. E ele não perdeu a comunicação. Os discípulos dele iam lá ver ele e chegavam, ó, Jesus está popular demais, cara. Todo mundo está andando com Jesus. O cara está curando, o cara está fazendo um monte de coisa. O que a gente faz? Ele, ó, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo que a gente tem que crer ou se a gente tem que esperar por outro. Foi isso que João Batista fez. Verso 4. Jesus respondeu. Aliás, o verso 2 e o verso 3, eu vou explicar aqui que eu acho mais fácil para a gente poder entender. Por que João Batista perguntou se era Jesus? A pergunta é essa, né? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar por algum outro? Porque, como eu falei semana passada, existiam 4 galeras em Israel, 4, como é que eu posso dizer? 4 tipos de crente em Israel lá, na época de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os saduceus eram os caras assim, não, a vida boa é aqui, não tem vida depois dos mortos, é assim que funciona.
Os fariseus, não, tem que cuidar da vida aqui, mas existe uma vida depois da morte e tal. E eles viviam tretando esses dois. São a galera que a gente vê aqui. Os zelotes eram os caras revolucionários, eram os caras que iam acabar com tudo. Barrabás era um zelote. Quando você estuda a história, você vai ver que o partido dos zelotes eram os caras que eram totalmente contra Roma, que era o império dominante na época. E eles iam e quebravam o pau. O próprio Barrabás estava preso por uma afronta contra Roma. E tinha os essênios. Tudo indica que João Batista era um essênio, um cara da galera dos essênios. Por quê? Porque os essênios eram uma tribo, uma galera, um pessoal que ia para o deserto, e eles tinham visões apocalípticas, e eles ficavam esperando ansiosamente a manifestação do Messias, como até hoje talvez eles estejam, e ficavam aguardando o Messias se manifestar ardentemente, orando dia e noite para que o Messias viesse, jejuando diante de Deus, e eles ficavam lá no deserto. Então tudo indica que João era esse cara. E a visão de toda essa galera, dos 4, sem exceção, é que o Messias viria e ia libertar a escravidão de Israel. Ia libertar Israel da escravidão de Roma. Eles pensavam assim, que o Messias ia ser um cara que ia vir, ia fazer um estardalhaço em Roma, ia mandar no pedaço, ia comandar a parada, ia deixar a galera assim, pô, de boca aberta, sabe? Tipo, nossa, o nosso Messias é maior que Roma e tal. E aí, tipo, vem Jesus, né? Montado num jumentinho e tal. Outra, oposto daquilo, né? Verso 4 de Mateus 11. Diz assim, ó. Depois da pergunta de João Batista, Jesus responde assim, ó. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo, e mais que o profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até aí. Aliás, verso 14. Vou continuar. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Até aí. Veja, foi errado João Batista duvidar ou questionar? É errado questionar? Não. Agora, João Batista questionou exatamente sobre quem Jesus era. Ou seja, João Batista errou. João Batista esperava um Messias que ia vir e liderar Israel contra Roma, mas também ia libertar o cara do pecado. E veja, João Batista era um cara cheio de Espírito Santo. E mesmo um homem cheio do Espírito Santo, errou. Mesmo um homem cheio da presença de Deus, cometeu um erro. Eu acho interessante a maneira como Jesus responde João Batista. Veja, João Batista, e aqui talvez a gente quebre um pouco esse preconceito que tem, né? João Batista era um profeta, e muitas vezes a gente pensa assim, que o profeta vai ser cobrado diante de Deus, que tipo, não, você foi profeta, você foi ungido profeta, então agora eu vou te cobrar, eu vou pesar minha mão sobre você se você não falar, se não... E Jesus responde João assim, ó, vou lá, gente, e fale para João o que vocês veem. Essa é a resposta de Jesus. Jesus nunca disse, a ira de Deus está sobre ele porque ele é rebelde. A ira de Deus está sobre ele porque ele pecou, ele errou, ele está destituído da glória de Deus. Não. A resposta de Jesus foi uma resposta amorosa. E Jesus vem e fala especificamente características do Messias, daquilo que o Messias faria. Que ele curaria, que ele pregaria o Evangelho, que os cegos voltariam a ver,
que os surdos voltariam a ouvir, que os mudos falariam. São todas promessas em torno do Messias. Agora, o que é mais interessante é que mesmo depois de errar, mesmo depois da correção de Jesus, Jesus conceitua João Batista. E João fala quem João Batista foi. A frase famosa dele é: o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, vocês foram ver só um movimento lá no deserto? Vocês foram lá só para olhar uma coisa bonita, uma coisa legal? Vocês foram lá só porque era escuro, só porque tinha luz especial, só porque tinha som, só porque tinha fundo, só porque é uma coisa nova? É isso que vocês foram ver lá? Não. Vocês não foram para lá para ver isso. Vocês foram para lá para ver um profeta. E mais do que isso, ou seja, cara, Jesus exalta João Batista. João Batista já era um profeta. E detalhe, né? Parênteses. João Batista foi o profeta que talvez Deus nunca falou com ele, ou só alguns evangelhos dão a entender que aquela frase, tu és meu filho amado em quem me compraste, foi João Batista que falou, porque ele ouviu do céu. E se foi essa vez, a única vez que Deus falou com ele. Na Bíblia, um profeta que uma vez só Deus falou e não realizou nenhum milagre. João Batista não realizou nenhum milagre. Agora, Jesus vem e exalta João Batista porque fala assim: olha, ele é um profeta, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Cara, até aqui, de todos os que nasceram de mulher, João Batista é o maior. Uau! João Batista é maior do que Moisés. João Batista é maior do que Elias. João Batista é maior do que Eliseu. João Batista é maior do que Jeremias, Ezequiel. Gente casca grossa. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver. Maior do que Davi, maior do que todos os reis. João Batista era maior do que esses caras. Irmão, só existe uma característica que me faz crer que o porquê João Batista era maior do que esses caras. Não que eles não fizeram o que ele fez. Mas João Batista decidiu e dedicou integralmente a sua vida a serviço de Deus e a serviço da causa de Deus. A ponto de olhar, depois de 400 anos de silêncio, o único profeta que vem dar um pio, ou seja, todo mundo. E o povo tem costume de idolatrar profeta, né? Não, porque profeta é o cara que Deus fala. Então tem que consultar a irmã, tem que consultar o irmão. Porque o cara que Deus não fala, não, enfim, tá com defeito de fabricação, né? Eu já ouvi essa frase uma vez. Mas enfim, não lembro onde que eu ouvi, mas Jesus vem para João Batista, para os discípulos de João Batista, e fala assim: cara, ele é o maior que saiu de mulher. Qual que era a frase que João Batista falava? Ó, gente, convém que eu suma, que eu diminua, que eu desapareça. Quem se manifestou já tinha que se manifestar. Está ali, é Jesus, é ele que vocês têm que ver. Por que ele era o maior dos nascidos de mulher? Porque a vida dele apontava para Cristo. A vida dele fazia com que as pessoas olhassem para Cristo. A vida de João Batista fazia com que toda aquela multidão que veio no deserto olhasse para Cristo. Agora, volta comigo lá para Marcos, para a gente reforçar essa ideia e finalizar a mensagem. Marcos capítulo 1, verso 7. Marcos 1, verso 7. Diz assim: e esta era a sua mensagem, mensagem de João Batista. Esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu o batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Um cara que tinha tudo para olhar e falar: é você mesmo? Orarei ao Senhor para saber se é. Ou qualquer outra coisa, fazer qualquer outra coisa. João Batista tinha tudo para ser o cara. Mas ele fala: o que vem depois de mim, é esse cara aí que vocês têm que dar atenção. É ele que vocês têm que seguir. É ele que vocês têm que olhar. Irmão, isso é ministério. Isso é vida cristã. Isso é uma vida de alguém que viveu 30 anos para ser preparado por Deus
para ter uma aparição de 1 ano e meio, não realizar nenhum milagre e ainda morrer decapitado. Qual o título que esse cara recebeu? Simplesmente foi o maior saído de uma mulher, nascido de uma mulher. Ou seja, um homem. Né? Um homem em humanidade, né? Um ser humano. Mas é possível ser igual a João Batista? É possível, irmãos. Plenamente possível. Sabe por quê? Porque no mesmo texto que nós lemos, de Mateus, no capítulo 11, quando Jesus fala que João Batista era o maior saído de mulher, ele diz o quê? Que o menor no reino dos céus é superior a ele. É maior que João Batista. Ou seja, não há desculpa, irmão, para a tua vida ser uma vida que não gera fruto. Não há desculpa para que a tua vida seja uma vida que não reflete a Jesus. Não há desculpa para você aparecer, ao invés de deixar Cristo, que é aquele que tem que aparecer, tá no lugar certo. Queria que você curvasse a tua cabeça. A gente vai orar para encerrar.